Glória a Deus. Se é para Jesus, pode ser melhor, irmão. Pode ser mais forte. Porque Ele merece, Ele é digno de todo louvor, toda adoração. É Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Se você ainda não teve a oportunidade de dar a paz do Senhor, dar um abraço nesse irmão ou nessa irmã que está do seu lado aí, dá um sorriso para ele ou para ela, diga: que bom que você veio aqui essa noite. Que alegria é ter você aqui essa noite. Isso, dê a paz do Senhor para o seu irmão, para a sua irmã. Se alegre com ele aí nessa noite. Como é bom estarmos aqui, irmãos. Como é bom servirmos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Como é bom servir ao Senhor, né? Como é bom servir ao Senhor. Feche seus olhos por um minuto. Deus está nesse lugar, irmãos. E às vezes a gente espera com que algo que seja falado, ou algo que seja ministrado, ou louvor nos mova a sentir a presença de Deus. Ô Vini, apaga as luzes aí. Não ia fazer isso não, mas feche seus olhos. Mas há momentos que Deus Ele quer falar conosco sem intermediários. Há momentos que Deus Ele só quer se achegar a você, te dar um abraço, ouvir a tua voz e você poder ouvir e sentir a presença dEle. Deus está aqui nesse lugar, irmãos. Deixe com que Deus Ele possa fluir sobre a sua vida nesse momento. Se permita com que Deus venha falar ao seu coração. Talvez você sempre espere alguém falar algo através, para que Deus fale contigo, mas Deus está dizendo: eu quero falar com você hoje. Falar ao seu coração. Espírito Santo de Deus. Sei que Tu estás aqui, amigo Espírito. Toma cada um de nós em Tuas mãos. Toma os nossos corações, Senhor. Tu és um Pai presente sobre as nossas vidas. Tu é um Pai que não abandona. Tu é um Pai que não deixa e que não abre mão dos Teus. Tu és um Pai tão presente que sabe cada detalhe do nosso ser. Tu conhece quando deitamos e quando nos levantamos. Tu conheces, Senhor, como é o nosso dia, Pai. Tu sabes, Senhor, o que passamos. Tu conheces os nossos corações, as aflições, as lutas, as guerras, Senhor. Tu conheces-nos, Senhor. E nós Te louvamos por isso, Deus. Que Teu Espírito, Ele tenha liberdade, Senhor, neste lugar. E que aonde Ele encontrar um coração aberto, um coração contrito, que Ele possa falar, abraçar, renovar as forças, Senhor, dos Teus. Porque nós viemos aqui porque necessitamos de Ti. Ansiamos pela Tua presença. Só Tu pode nos curar, Senhor. Só Tu pode renovar a nossa esperança, a nossa fé. Só Tu pode nos trazer o ânimo, a alegria, a força que nós precisamos para prosseguir. Que Teu Espírito, Senhor, Ele possa nos renovar nessa hora. Que Teu Espírito possa curar corações contritos neste momento. Que Teu Espírito, Pai, possa fluir neste lugar sobre nós.
Fala conosco, Senhor. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. É o que nós pedimos a Ti, ó Deus, nessa noite. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 10. E o versículo de número 27. É um texto muito conhecido. O mundo lá fora conhece esse texto. As pessoas criam peças, livros, histórias, filmes até, sobre esse texto. Lucas capítulo 10, verso de número 27. Diz assim: E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e o espancando, se retiraram e deixando meio morto ou quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, 2 denários, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Amém? Tome o seu lugar, sente-se, em nome de Jesus. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido por nós. Mas eu queria refletir junto com você nesses personagens. Há 4 personagens aqui nessa história. E nós vamos pensar um pouquinho e refletir naquilo que Deus quer falar conosco essa noite. Se eu fosse colocar um tema baseado naquilo que nós vemos aprendendo aos cultos, falando sobre a série Caminhos, eu diria que o tema seria: quem é você no caminho? A parábola que Jesus começa a narrar, ele antes de narrar, ele se depara com uma situação de um homem que queria indagar a Deus, indagar a Jesus, o que seria de fato fazer ao próximo, ou quem seria esse próximo. Mas a Bíblia deixa claro que ele faz essa pergunta porque ele queria justificar a si mesmo. E aqui eu já queria começar a trazer algumas lições para nós. Porque quando ele indaga a Jesus e pergunta quem é o meu próximo, ele indaga porque ele estava querendo se justificar. Vamos entender? Sabe quando nós queremos fazer algo ou fazemos algo e nós queremos mostrar o porquê fizemos aquilo, ou porque pensamos daquela forma, nós queremos justificar. E ao modo que, quando você para refletir, você percebe que talvez aquele homem não tinha práticas de cuidar do próximo. Então, querendo se justificar, ele disse: quem é o meu próximo?
Ou por quem eu devo fazer? Quem é esse próximo? Mas o texto é tão lindo que quando diz o próximo, ele não deixa claro, específico quem é. Sabe por quê? Porque não importa quem é. Ele está querendo dizer, faça. Não importa se é alto ou se é baixo, se é gordo ou se é magro, se é rico ou pobre. O que Jesus queria deixar claro com o texto era, você precisa fazer. Independente se você gosta ou não gosta, independente se vai te recompensar ou não vai, se vai te trazer mérito em fazer algo por aquele alguém ou não, Jesus está dizendo, faça ao seu próximo. E talvez aquele homem costumava fazer as coisas para aquele que cabia bem a ele. Então ele pergunta, quem é o meu próximo? Mas Jesus deixa claro que o próximo é aquele que precisa de um socorro. Não importa o cenário dele, a posição dele ou dela, nós temos de fazer. Nós temos de estender a mão e auxiliar. Nós temos que estender as mãos e fazer, sem importar quem é. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, vai apertar. Só um pouquinho. Precisamos entender, irmãos. Só para que você entenda, quando nós falamos sobre tempo, hoje é o bem mais precioso, Azaf. Se chama tempo. Porque quando alguém pergunta, vai lá em casa, o que você responde? Estou sem tempo. Quando você encontra um amigo e fala, vamos marcar um dia para a gente se ver, aí um de vocês vai dizer, o problema é o tempo. Tudo sempre está relacionado ao tempo. Não consigo, não dá, não terminei, vou concluir. Tudo sempre está preso ao tempo. Ao ponto que a Bíblia diz que Deus ele vai abreviar os dias, porque nós não conseguiríamos. Percebe? Por isso que passa o tempo e a gente olha e fala, nossa, esse ano passou mais rápido do que o outro. Nos falta tempo. E por não termos tempo, às vezes nos perdemos no próprio Kairos, no próprio tempo. Porque não começamos a nos preocupar com aquilo que nós precisamos. E está tudo certo. Começamos a nos preocupar com aquilo que eu preciso, a minha família precisa. E está tudo certo. Só que o tempo ele é tão enxuto e ficamos tão focados e obstinados em conquistar, que nós esquecemos muitas vezes o que de fato nós fomos chamados. Você não precisa responder, mas aqui eu deixo uma pergunta. Para que Deus te tirou de onde você estava? Para que Deus te chamou? Talvez você deve pensar, Deus me chamou para ministrar os louvores. Deus me chamou para estar no altar e pregar a palavra. Deus me chamou para servir lá na igreja e estar lá batendo uma massa igual os irmãos estão agora, Zaf. Deus me chamou para interceder. Deus me chamou para orar pelos enfermos. Deus me chamou. O propósito primário de Deus para mim e para você é: seja filho. O propósito primário de Deus para mim e para você não é executar uma tarefa, é ser filho. O propósito primário do Senhor não é que você exerça uma função, é ser filho. Por isso que Ele nos adota para que nós sejamos filhos. Os talentos que nós vamos recebendo durante a jornada é quando nós estamos aptos, vamos amadurecendo. Mas o propósito primário de Deus é que nós sejamos filhos. E um filho tem irmãos, sim ou não? E irmão cuida do seu? Irmão cuida dos seus? Vamos tentar de novo. Irmão cuida dos seus irmãos. Esse é o propósito primário.
O porquê de construir uma igreja Asaf com estrutura, com ar-condicionado, com luz, com bom som. Por que fazer isso? Por que preparar ambiente, cadeiras e espaço físico para receber as pessoas? Às vezes o tempo vai roubando de nós, mesmo servindo, irmão, entenda isso. Mesmo servindo na casa de Deus, o tempo vai nos roubando e nós não prestamos atenção e começamos a ficar focado no serviço. Você vai entender o que eu estou falando. Nós começamos a ficar com os nossos olhos fitos no serviço. Não, eu preciso pregar. Eu preciso ser um pregador. Eu preciso ser aquele que canta, eu preciso ser aquele que toca. Você começa a ficar preocupado com o serviço. Será que o pastor está me vendo? Será que ele está vendo que eu estou executando? Será que os irmãos, o meu líder está percebendo que eu estou aqui me dedicando? Ficamos preocupados com o serviço. Mas o ar-condicionado, o som, as cadeiras, as luzes, o ambiente, os instrumentos, Tony, tudo aquilo que nós vamos construindo, ajeitando, preparando, existe um único propósito. Pergunta para o seu irmão, qual é? Só existe um único propósito. Olha para ele e fala, o seu irmão. Tudo que fazemos, irmãos, é por um único propósito. Tudo que movimentamos é por uma causa. Vidas. Pessoas. Se de tudo fizermos e não for por amor, de nada vale. E se muito fizermos e nos dedicarmos e as pessoas dar tapinhas em nossas costas, Asaf falar, você é o cara, você faz, eu me espelho em você, Tony. E não for por amor, foi vão. Foi apenas vão. Ao ponto que, quando Jesus começa a falar da parábola, ele diz que um homem, ele vinha de uma cidade, vamos ler aqui novamente, para a gente, verso 30, respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. O primeiro personagem é o homem, aquele que é assaltado. Talvez você, durante a ministração, vai entender ou vai se identificar. Quem é você no caminho? Aquele homem, ele estava indo de um lugar para o outro, ele estava indo de uma direção para outra. Ele tinha um objetivo, um destino a chegar. Mas foi interrompido. Foi paralisado pelos salteadores. Foi paralisado pelas circunstâncias do ambiente. Sabe quando você sai da sua casa e você sai com um propósito de chegar no seu trabalho, só que durante o caminho algo acontece que está fora do nosso controle. E você não chega ao destino. O primeiro personagem aqui, ele tinha um destino, Tony. Talvez ele ia entregar uma mensagem, talvez ele ia a um lugar fazer algo que Deus tinha direcionado a ele. Eu não sei o que ele ia fazer, qual era o seu objetivo, mas ele tinha um destino e foi interrompido. E quantos de nós temos um destino? Estamos indo em uma direção, numa direção de servir, de fazer ao Senhor, de entregar ao Senhor o melhor, mas algo interrompe a nossa jornada. O texto fala que os salteadores, os quais os despojaram, roubaram ele, arrancaram aquilo que ele tinha. Quando estamos no caminho, muitas vezes nós carregamos algo com nós. E o mais precioso é um propósito, um sonho, um objetivo. Uma das coisas mais importantes que carregamos no caminho é o sonho e o objetivo de chegar ao destino. Sabe quando você se prepara para viajar? Você vai pelo caminho pensando,
Imagina quando chegar naquela praia. Aquela aguinha de coco, Senhor. Quando você sai de um lugar e vai viajar, tirar um momento de lazer, você vai pensando, as crianças correndo na areia, eu vou ficar em paz, deixa elas lá. Ou você pensa, ficou com a avó, vou embora, glória. Você vai pensando no destino final, como vai ser, qual a experiência, o que você vai viver. Mas há momentos que é interrompido isso, arrancado de nós, por problemas, por dificuldades, por palavras, por desânimo. E não porque nós queríamos parar no caminho, mas porque foi roubado de nós. Mas porque foi tirado daquilo que nós carregávamos. Eu fico imaginando uma cena, quem já viu uma cena de assalto sabe como é, aquele desespero, a pessoa tentando se agarrar ao que tem, as pessoas puxando, batendo, e aquele alvoroço, e aquele homem tentando se agarrar ao pouco que tinha. E muitas vezes nós estamos caminhando em direção a viver a promessa, o propósito de Deus, e o inimigo começa a lutar contra nós e vai nos arrancando, nos minando, e sem perceber vamos perdendo as forças, perdendo os sonhos, os propósitos, os objetivos que nós tínhamos, e vamos parando pelo caminho. Depois de tirar dele o que tinha, espancam aquele homem, para que além de perder as coisas, ele não tenha como reagir e nem fugir. Além de tirar aquilo que nós carregamos, olha aqui para mim, muitas vezes vamos ser espancados, irmãos. Se você tem um propósito, um objetivo, se você tem um destino, precisa entender que infelizmente no caminho às vezes nós vamos apanhar. Como assim, David? Vão me pegar na rua? Não. As situações, as pessoas dizendo você não vai, você não consegue, não é para você, para. Vai espancar você, vai machucar você. O inimigo muitas vezes, quando você pensa em viver um tempo novo, ele tenta colocar diante dos seus olhos quem você foi. Lembra de Paulo? Paulo, ele chega a dizer, eu tenho algo, Senhor, que me espanca, me maltrata. E a resposta de Deus para ele é, Paulo, a minha graça vos basta. Você já se machucou, irmão? Parece que quando você se machuca de algo muito grave, às vezes não é só a dor do lugar, mas parece que esvai as forças do corpo inteiro. Quando você às vezes recebe uma pancada, parece que o corpo todo fala, acabou a força. Você quer ver um exemplo básico? É quando você está passando às vezes em algum lugar, você bate, toma aquele choque, você fala, eita, dá até uma moleza no corpo. Você fala, ô Senhor, porque o nosso corpo sente, e nós vamos ficando à beira do caminho, não porque queríamos, mas porque foi arrancado de nós, fomos espancados, e o texto diz que ele fica ali naquele lugar, quase morto. E às vezes no meio do caminho, irmãos, nós olhamos para nós e falamos, mas como eu vim parar aqui? Eu não era assim. Eu orava, pastor, eu jejuava, eu ia evangelizar nas ruas, mas no caminho, às vezes tornei de forma sutil e nós não percebemos. No caminho, é roubado de nós os sonhos, as promessas. No caminho nós vamos sendo bombardeados, irmãos, por setas, por ciladas. E às vezes o inimigo vai usar pessoas que estão à sua volta, pessoas que você menos imagina, ao ponto, lembra de Davi? Davi estava ali com sua esposa. Davi estava doido para adorar ao Senhor, para servir, se alegrar, porque a arca, a presença de Deus estava voltando. E a sua esposa olhou para ele e falou, com você, um rei,
faz tal papel. Davi não esperava aquela lança no coração de alguém que estava ao seu lado. Talvez o olhar de Davi era: você devia estar se alegrando comigo. Mas ele foi ali maltratado em palavras. O texto adiante diz que depois daquele homem ficar naquele cenário quase morto, qual é o sentimento de alguém que está se esvaindo a vida, irmãos? É uma mão amiga. É alguém estender-lhe a mão. E o segundo personagem que aparece nessa história, na verdade o terceiro, né? A Bíblia diz que lá vem um sacerdote. E ele vem caminhando. Ele vem como alguém que tem um objetivo também. Ele vem como alguém que tem uma certeza do que vai fazer. Ele vem como alguém que sabe o que precisa fazer. Ele vem com alguém que tem o intelecto, conhecimento da palavra, da lei do Senhor. E talvez o olhar daquele homem caído, a Bíblia não diz, mas para a época ele sabia, porque um sacerdote, você percebia ele nas vestes, de longe você saberia. E talvez num suspiro aquele homem olhou e disse: agora vai ficar tudo bem. Vamos atualizar? Porque se falar sacerdote, as afesas vai pensar assim: isso é coisa do pastor, né? O problema é dele. Essa responsabilidade como pastor foi incumbida a mim e a você. Ide e pregai o evangelho a toda. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós representamos esse sacerdócio. E aquele homem olha com o olhar de dizer: agora vai ficar tudo bem. Ele vai ter uma palavra, ele vai me auxiliar, ele vai me socorrer. Mas a Bíblia diz que aquele homem, vendo o outro no chão, quase morto, ele olha e ele passa de largo, ele passa bem longe, distante. Mas ele vinha como se alguém que tivesse um objetivo, uma direção convicta. Ele andava, ia numa direção, Asaf, com quem tivesse certeza do que estava fazendo. Escute isso. Muitas vezes nós estamos fazendo para Deus, mas sem Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo para Ele, mas sem Ele. Muitas vezes nós queremos fazer a Ele, mas sem convidá-lo a participar. Aquele homem tinha o conhecimento da lei, ele tinha a posse e o entendimento da lei. Mas o tempo era tão curto, o objetivo dele era tão certo, Tony, que ele falou assim: eu não posso perder tempo com esse momento. Eu preciso chegar no meu destino. Talvez o destino dele era entregar uma palavra para alguém. Talvez o destino dele era cuidar da casa do Senhor. Talvez o destino dele era limpar o templo. Eu não sei. Colocar brasa e fogo sobre o altar. Fazer um sacrifício. Eu não sei qual que era. Mas eu sei certo bem que Jesus estava dizendo: ei, você precisa fazer ao seu próximo. Irmão, escuta isso que eu vou te dizer. Se você está indo na casa de Deus, servir ao Senhor, e no caminho você encontra alguém que precisa de socorro, mas eu estou na escala hoje. Irmão, você liga para o seu líder, você liga para quem foi e fala: irmão, eu não vou. Mas por quê? Porque meu irmão está aqui precisando de mim. Porque o propósito de nós nos movimentarmos é um único propósito, irmão. É o seu irmão.
Se nós fizermos todas as coisas aqui, se eu estiver aqui com esse microfone e não for para entregar algo que alcance o coração dos meus irmãos, não é vã, não é válido, é vão o que eu faço. Porque o tempo, irmãos, não, mas eu preciso chegar lá no templo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ir, e as pessoas vão ficando no caminho. Um minuto, faz uma reflexão comigo. Eu lembro de quando eu voltei para Jesus, Azaf. Ah, como era bom, Azaf. Eu só tinha uma oração, Azaf. Salva os meus amigos, Jesus. Me leva até eles para que eles conheçam a tua palavra. Jesus, me usa como instrumento para que eles conheçam esse amor que o Senhor tem me feito conhecer. Eu lembro num culto que eu saí de casa e fui passando nas casas, sabe? Quando eu cheguei na igreja parecia uma gangue que ia invadir a igreja. Tinha uns 15 comigo. O sentimento era único. Alcançaram um coração. Eu entrava na igreja, pastora, e quando eu levava alguém, a minha oração no culto é: Deus, eu não quero nem te ouvir. Fala com ele. Fala com ela. E ficava ali na expectativa: fala com ele, fala com ele, fala com ele, fala com ele. E você fica aqui olhando de longe assim: será que ele está chorando? Será que não está? Oh Senhor, toca nesse coração ruim. É ruim, Senhor. É pior que, olha Jesus, salva ele, salva ela. Mas o tempo vai passando, irmãos, e nós vamos assumindo responsabilidades, Azaf. Não, pastor, eu faço isso aqui. Não, pastor, dê comigo. Conta comigo, conta comigo, conta comigo. E nós ficamos tão cheios de coisas a fazer e esquecemos do propósito. E começamos muitas vezes, não por querer, mas sem perceber, com tantas coisas, começamos a passar de largo. Imagina que eu carrego tantas coisas que o meu irmão está do outro lado, mas não consigo vê-lo. Porque tem coisas que eu tenho carregado. Não, mas eu estou fazendo para Deus. Mas o Senhor está me vendo que eu estou aqui servindo. Ei sacerdote. Ei pastor. Deus nos chamou só para um propósito, irmão. Percebe que o jejum, irmãos, que nós estamos fazendo, ele serve para que você mortifique a sua carne, as suas vontades, e você fique sensível ao Senhor. O jejum é para que você se aproxime de Deus. Meu Deus. Nós vamos tão sensíveis. Começamos a chorar em qualquer lugar. Entender o propósito, irmãos. A palavra que Deus mais fala no meu coração hoje é só uma, Zaf. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Irmão, pare 1 minuto do seu dia. Leia os acontecimentos do fim. Depois você pega todos aqueles acontecimentos e dá um Google. Vou te falar 2. A Bíblia diz que no fim dos tempos os desertos florescerão. Pesquisa lá quem é um dos maiores fornecedores de flores no mundo. Está em meus desertos. Porque os desertos voltaram a florescer. Os rios iriam voltar a estar onde eles estavam. Onde hoje nós conhecemos apenas como areia. E quando você dá um Google, você vai ver que os rios estão voltando. Lugares que não existiam estão voltando, tornando a ter rios. O Senhor está dando um sinal a nós. Os dias estão chegando ao fim. E a nossa vida, irmãos,
pequeno que nós passamos aqui. E não que nós não temos que buscar aquilo que nós precisamos para nos sustentar, para ter uma vida melhor. Mas nós estamos vivendo com uma velocidade tão grande e tão preocupados com isso, que nós estamos esquecendo do maior propósito. E estamos sem perceber passando de largo. O sacerdote era para parar, trazer uma palavra. O pastor, ele ata as feridas, ele cuida das feridas. Essa é a função do pastor, ele protege as ovelhas. A ação daquele sacerdote, a ação que eu e você temos que ter é parar e auxiliar. Irmãos, não pense que essa palavra é só com você não, irmãos. Nós estamos apanhando pra caramba, Zaf. Porque nós vivemos assim, irmãos, correndo, não vou fazer, vou realizar, vou... E sabe qual que é uma das maiores falas que nós temos? Não, quando eu fizer tal coisa, realizar tal objetivo, Senhor, aí eu vou ter tempo na tua casa. Espera por mim lá, Senhor. A resposta para mim e para você é: Deus está esperando. Não, Senhor, quando o Senhor me abençoar aqui na empresa lá, e eu for promovido, ou ganhar melhor, ou o Senhor abrir um negócio, aí eu vou estar lá, Senhor, para te adorar. Deus está nos esperando. A igreja que vai transformar o mundo, irmãos, não é a igreja só que nós frequentamos. É a igreja que nós temos nos tornado, Azaf. Você já parou para pensar que aonde você estiver, você pode olhar para uma pessoa que precisa de Jesus e falar: ó, o culto começou. Aí fala: como assim, maluco? Você fala: porque a igreja já está aqui, vai começar o culto agora. Eu tinha um amigo que ele fazia cultos numa praça, e aí um dia ele pegou os malandros que estavam tudo lá, usando droga e tal, começou a falar de Jesus para ele, tocar os louvor. Aí ele falou assim: ó, a nossa igreja agora vai ser aqui. Ele: a nossa igreja é aqui? Ele falou: porque você é a igreja, eu sou a igreja, então aqui é o culto, então você está na igreja hoje. Aí ele olhou para o irmão e falou assim: então posso chegar em casa e falar para minha mãe que eu vim na igreja? Ele falou: pode falar, mas amanhã tem mais, você volte, viu? Deus te chamou para ser igreja, irmãos. Se as pessoas não vierem até o templo, você é a igreja. Mostra para ele que a igreja está lá. Entrega uma palavra, um louvor, um abraço, uma palavra, uma oração. O texto seguinte diz que depois do sacerdote passar, lá vem um levita. E o levita, a Bíblia diz que quando ele se achega, ele vê. Olha, esse miserável chegou, parece que chegou bem pertinho assim. Azaf olhou e falou: vixe, vai dar para ajudar não. Sabe aqueles irmãos, Azaf, que vê o problema e fala: esse problema é muito grande, aí vou chamar outra pessoa, estou fora. Não, esse problemão aí, eu vou chamar o pastor para te ajudar. Não, esse eu não vou entrar não. Essa briga aí não é minha não. Irmão, Deus te chamou para o profeta. Deus te chamou para salvar vidas, para alcançar pessoas, para curar almas. Foi para isso, esse é o propósito. Para que nós, filhos, possam cuidar dos nossos irmãos. Esse é o propósito primário do Senhor. Para que a família esteja reunida, Azaf. Eu não sei, irmão, como você tem vivido, mas o que eu quero que nós possamos entender essa noite é que tudo que fizermos, irmãos, não importa quem, não importa quando, mas que façamos por um propósito, que façamos para que pessoas sejam transformadas, que façamos para que pessoas sejam curadas, libertas.
Porque tudo vai passar, irmãos. Eu não sei como você tem vivido, mas você vai entender o que eu vou te dizer. Sabe quando você deseja ter algo, coisa, objeto, alguma coisa, e você sonha com aquilo, você deseja, você trabalha, luta para ter. E aí um dia Deus lhe abençoa e te proporciona alcançar o seu objetivo. É maravilhoso, irmão. Você já viveu isso, Zaf? Você pegar naquilo e falar: Senhor, obrigado. E aí você chora, fala: Senhor, obrigado pelo carro novo, Senhor, obrigado pela casa. E você chora: Senhor, obrigado pela essa porta de emprego. E nós louvamos a Deus por isso. Mas os dias vão passando. E como num carro, Azaf, você no começo você ficou: calma aí, não come aí dentro do carro não, hein? Mas o tempo vai passando e aquilo vai perdendo valor. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo não preenche o nosso ser. Aquilo não nos completa. E por mais que era algo que a gente desejava muito, chega o tempo que você já nem se importa tanto, Azaf. Aquele emprego que você olha e fala: nem tem tanto valor assim. Sabe por quê, irmão? Porque tudo isso é como um sopro, Azaf. Vai passar. Pega a sua Bíblia aí. Levanta ela. Mas essas palavras, estas palavras, essas palavras que nos curou, essas palavras que nos libertou, essas palavras que nos tirou onde nós estávamos, essas palavras que outrora ninguém acreditava, mas ela disse que eu ia ser alguém, que você ia ser alguém. Essas palavras não passarão. Essas palavras. A Bíblia diz que um homem vinha descendo e viu aquele coitado largado, jogado no chão. E a Bíblia diz que ele era um samaritano. E ele, ao ver, a Bíblia diz que ele desce do animal que ele estava, vai até aquele homem, ele ata as feridas dele. Ele passa vinho, ele passa azeite, ele cuida das feridas. Depois pega aquele homem, coloca sobre o seu animal e leva à hospedaria. Eu adoro essa parte. Eu amo essa parte. Porque eu não sei se você consegue entender isso, mas quando Jesus está contando essa parábola, Jesus está falando sobre ele. Jesus é aquele bom samaritano. E toda vez que eu falo disso, eu não tem como não lembrar, irmãos, de que outrora eu estava como aquele homem, quase morto, Azaf. Quase morto. Talvez não morto, irmãos, de forma física, entenda, mas na alma, sem expectativa, sem objetivos, sem conseguir imaginar como seria o amanhã. Mas aquele que eu achava que iria me rejeitar. Sabe por que a Bíblia diz com clareza que era um samaritano? Porque para a época, a cultura dizia que os samaritanos não se davam com os judeus. Existia uma rixa, existia um atrito entre o samaritano e os judeus. Então jamais um samaritano iria parar para ajudar um judeu. Era capaz de ele descer e chutar o miserável de vez. De mesma forma, era capaz de um judeu ver um samaritano, ele descer e falar: vou terminar de matar. Mas Jesus, como um bom samaritano, ele mostra que aquele samaritano não se importou quem era,
porque aquele era o seu próximo. Não importava o time, a cor, a raça, a religião, a idade, não importava. Jesus estava mostrando para ele que não importava quem era, de que tribo ele fazia parte, ou de que raça ele era. Não importava a ideologia que ele acreditava. O que importava é: meu irmão precisa de mim. Então ele para. Sabe quando nós estamos distantes da presença de Deus? Quantas pessoas você já ouviu falar: não, mas não posso nem ir lá na igreja, Deus não vai me aceitar não, se souber o que eu já fiz. O olhar é: Jesus não vai me aceitar, mas é Ele que para e diz: eu vou cuidar das tuas feridas. É Ele que para e põe vinho sobre as feridas, azeite, ata elas e põe sobre um animal. E aí a Bíblia diz que Ele leva aquele homem à hospedaria. Jesus vem, nasce como alguém muito simples, pobre, anda entre nós, morre na cruz. E quando ele morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia. E aí ele encontra os seus discípulos, e aí ele diz algo aos discípulos: fiquem tranquilos, porque eu vou ao Pai. Mas quando lá chegar, eu vou rogar a Ele, para que Ele lhes envie um Consolador. Entenda a parábola? O bom samaritano pega o homem, põe sobre o animal, leva a hospedaria e diz para o hospedeiro assim: ó, já paguei tudo aqui, mas continua cuidando dele. E se faltar alguma coisa, põe na minha conta, que quando eu voltar, eu pago essa dívida. Ah, você não entendeu? Ei, irmãos, quando aquele homem deixou aquele coitado quase morto dentro da hospedaria, foi o que Jesus fez por nós. Ele disse assim: eu preciso ir ao Pai. Mas entenda o seguinte: tem alguém que vai estar aqui para cuidar de você. E tudo que você precisar já está pago. E se faltar algo, Ele vai providenciar, porque já está ordenado. Você está entendendo? Talvez você olhe e diga: me falta algo. Mas aquele homem, o bom samaritano, disse: pode proporcionar a ele, a ela, porque quando eu voltar, o que faltar eu pago. O que lhe falta? Já foi deixada uma ordem. O Espírito Santo já foi lhe incumbido de cuidar de você. O Espírito Santo já foi direcionado pelo nosso irmão Jesus a cuidar de mim, de você. E não importa as feridas, não importa os traumas, não importa as dores, Ele vai sarar elas. Ele vai cuidar delas. Na hospedaria, irmãos, se você já viajou, você sabe, quando você acorda de manhã, Azaf, ô glória, aquele banquete, Azaf. Irmão, a gente que não viaja muito, você sabe, você vai entender. Está no jejum, vai pensar nisso agora, hein, Azaf? Você vai viajar, irmão, você parece que viaja, quando você chega no hotel, você só pensa no café, você não quer saber de mais nada. Ah, amanhã o café, Senhor. Ah, aí o povo lá não é crente, às vezes, né? Fala assim: ah, os irmãos lá, quando chegar no café, eles vão saber que eu vou dar lugar. Ah, irmão, você só pensa no café da manhã. Você começa o café da manhã ali no hotel, irmão. Você fala assim: vamos embora, vamos passear. Não, calma aí que eu estou no café da manhã. É salame, é mussarela, é fruta. Até coisa que você nem come, você fala: põe no prato. Salsicha, mistura tudo, né? Salsicha, ovo, bacon, põe aí. Aquela mistura, aí você põe café, você põe suco de laranja. É uma mistura, irmão, que eu nem sei, mas você fala: não, eu tenho que... Porque na hospedaria não falta nada. E quando você olha lá para a mesa e fala: acho que vai acabar a mussarela, aí você volta no prato. Quando você olha de novo, o hospedeiro já
Opa! Repôs. Quando você pensar que a sua esperança vai terminar, quando você pensar que não tem mais solução, quando você olhar o cenário e falar, não dá para mim, Senhor, eu não consigo, ei, o hospedeiro vai aparecer para cuidar de você. Não vai faltar nada. Nada. Aí você sai do quarto, quando você volta, você fala, alguém passou aqui, a cama está arrumada, trocaram os lençóis. O hospedeiro está cuidando de tudo. Meu Deus. Para a gente encerrar, Zaf, você se alimenta, fica dias na hospedaria, o hospedeiro cuida de você, cuida dos lençóis, do cobertor, das coisas que lá estão, e os dias vão se passando e você vai se recuperando, você vai ficando preparado. Escuta o que eu vou te dizer. E aí você começa a se movimentar melhor, as feridas já secaram, você já consegue caminhar, e agora talvez não está mais nas muletas ou na cadeira de roda, e você começa a caminhar e o hospedeiro pergunta, você está bem? Não, eu preciso me recuperar um pouco mais. Ele fala, então fica aí. Aí você vai lá, começa a fazer uma fisioterapia, uma hidroginástica, vai se preparando, Azaf, e o hospedeiro cuidando de tudo, até o ponto que ele pega as suas coisas, lava a sua roupa, prepara tudo, arruma suas malas. Chega o dia que quando você pensa que está na hora de partir, o hospedeiro pega as suas coisas, pega a sua mala, te acompanha, você já foi no hotel, te acompanha até a porta e fala assim, vai tranquilo. Chega a hora que você vai precisar sair da hospedaria. Olha aqui para mim, vai chegar um momento que vai ser a hora de sair da hospedaria. Vai chegar um momento que vai ter que deixar o café farto, os lençóis, os edredons macios, a cama quentinha da hospedaria. Fecha seus olhos. Se puder, pode apagar as luzes. Vai chegar uma hora que vai ser necessário você sair da hospedaria. De olhos fechados ainda, porque agora você está recuperado, agora você foi sarado, agora você está renovado, com as forças, com o vigor em dia. O hospedeiro já preparou a sua mala, já colocou o que você precisa dentro dela, e agora a palavra do hospedeiro para você é, você precisa ir, você precisa partir. E você talvez com o coração preocupado, porque ficou acostumado com o conforto, o zelo do ambiente, mas ele olha para você e diz, mas você precisa ir. E muitas vezes a pergunta é, por que, Senhor? Porque agora é a hora de você trazer outros à hospedaria. Agora é a hora de você cuidar das feridas de outros irmãos. Agora é a hora de você trazer outras pessoas, atar as feridas delas, trazer azeite e vinho sobre elas e conduzi-las à hospedaria. Porque agora existem outros como você lá fora. Talvez alguém como você outrora nas drogas, talvez alguém como você com o coração angustiado, abatido, talvez alguém como você outrora depressivo. Existe alguém como você lá fora. Então você precisa partir e sair da hospedaria. Deus está nos chamando, irmãos, para agora nós sermos como aquele bom samaritano, e não mais ficarmos apenas na hospedaria, cuidando e aproveitando das mordomias, do conforto daquele ambiente. Agora é hora de ir àquele que precisa. Talvez você vai se deparar com alguém como você, com as dores, as marcas, as feridas que você já teve. E você vai levantar e vai dizer, olha aqui essas marcas. E você vai olhar e vai dizer, olha essas marcas aqui.
Eu já senti essa dor que você está sentindo. Eu já passei as aflições que você está passando. Eu já fui rejeitado como você está sendo rejeitado. Eu já fui abandonado, fiquei como alguém quase morto como você. Mas o bom samaritano me encontrou, e é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu preciso te levar ao lugar que Ele me levou. E você agora é um portador de levar os irmãos à hospedaria. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos por esta noite. Te louvamos, Senhor, por tua palavra que é viva e que é eficaz sobre nós. Que as tuas palavras que aqui foram faladas aos nossos corações, elas surtam, Senhor, o efeito necessário para cada um de nós, segundo a porção que precisamos receber, e que elas fiquem cravadas em nosso coração e no exercício das nossas vidas, Senhor. Que saiamos daqui compreendendo que o Senhor nos escolheu para que nós possamos, como irmãos, cuidar uns dos outros. Seja aqueles que estão aqui dentro, Senhor, ou seja aqueles que por algum motivo estão distante da família, Senhor, porque somos como uma única família, Deus. Senhor, se há alguém aqui dentro, meu Pai, que está como aquele homem quase morto, que o Senhor possa renovar as forças, revigorar, Senhor, a esperança, o ânimo, trazer fôlego de vida aos teus filhos e filhas, meu Pai. Ó Deus, se porventura outrora andamos como aqueles sacerdotes e levitas, que a partir de hoje voltamos a andar segundo o teu coração e a fazer não só por ti, Senhor, mas contigo, Jesus. Tu és um pai que conhece os filhos que tem. Então faz, Senhor, em nossos corações. Faz, Senhor, conforme a tua vontade sobre nós. Assim nós te louvamos, te glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.